Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo desta quarta-feira. A gente está ao vivo aqui no Teatro Bento Quirino, onde vai acontecer mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que apura a suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo aqui de Campinas. Lembrando que a CPI já está na fase de oitivas. Quem preside essa CPI é o vereador Paulo Gaspar. Então, mais uma reunião, a 9ª reunião da CPI, acontece agora. Você acompanha, claro, aqui pela tela da TV Câmara Campinas e também por meio das nossas redes sociais. A gente já está transmitindo tudo ao vivo, na íntegra, no Facebook da TV Câmara e também no YouTube. Então, fique com a gente acompanhando tudo que vai ser discutido nessa tarde. E eu já passo a palavra para o vereador e presidente da CPI, Paulo Gaspar. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde a todos os presentes, imprensa, cerimonial da casa, meus colegas vereadores Paulo Búfalo, Paula Miguel, Major Jaime, Luiz Cirilo, Igor Diego. Obrigado pela presença da nossa presidente Débora Palermo, procuradores da casa. Bem-vindos então a nossa 9ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do requerimento 1626/2022, processo 237203, para apuração de fatos da Câmara Municipal de Campinas envolvendo vantagens indevidas para manutenção de contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Hoje, o primeiro item da pauta, está aqui, é a oitiva do senhor Rafael Creato. Eu esqueci de falar, o José Nascimento Júnior, obrigado pela presença. E referente à oitiva do senhor Rafael Creato, nós recebemos um ofício do seu advogado, onde eu vou ler na íntegra para vocês. Então, excelentíssimo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Campinas, denominado CPI dos Contratos, vereador Paulo Gaspar. Referente ao ofício 15/2022, Rafael Creato, já devidamente qualificado por seus advogados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência por o que segue. Na presente data, o peticionário foi convocado para comparecer pessoalmente no próximo dia 7, perante a Comissão Parlamentar, iniciada a partir do requerimento 1626/2022, a fim de que preste os esclarecimentos necessários sobre os fatos ora apurados. Desde logo, cumpre consignar, embora seja de conhecimento público, que em decorrência da deflagração da denominada Operação Lambuja, pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, Núcleo Campinas, o peticionário figura inegavelmente na condição de investigado no procedimento investigatório criminal número 94-0538/00000132/2021-5. Referido procedimento, como também se sabe, apura os mesmíssimos fatos investigados por essa comissão. Aliás, o nascedouro desse pique se deu a partir da representação oferecida pelo vereador Marcelo dos Chauvines Silva e da denúncia realizada pelo empresário Celso Leandro Palma, ambas igualmente utilizadas como fundamento no requerimento de abertura da mencionada CPI. Conquanto o peticionário tenha sido convocado para prestar esclarecimentos perante essa CPI, formalmente na qualidade de testemunha, é evidente que qualquer declaração pode eventualmente vir a submetê-lo a atos de investigação criminal, que, como foi dito, já se encontra em andamento. No mais, eventual depoimento poderia acarretar em prejuízo a sua defesa no procedimento em trâmite perante o Ministério Público, razão pela qual vê-se a necessidade de se respeitar o seu direito à não autoincriminação, constitucionalmente assegurado a todo e qualquer cidadão investigado. Tal garantia, assegurada também pela Convenção Americana de Direitos Humanos e pelo próprio Código do Processo Penal, respectivamente os artigos 2º e 186, segundo o entendimento do professor Auri Lopes Júnior, é tido como manifestação, 2 pontos, do princípio nemo tenetur se detegere,
segundo o qual o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito ao silêncio no interrogatório. Abre parênteses, Direito Processual Penal, São Paulo, Saraiva, 2017, página 446, fecha parênteses. Não à toa, em inúmeras ocasiões, o Colegiado Supremo do Tribunal Federal pontuou que a Constituição Federal confere à CPI os poderes de investigação. Mas o Supremo tem entendido que é assegurado o direito do investigado não se incriminar. Por isso, a necessidade de acautelar o paciente contra a obrigação de comparecer à sessão. Abre parênteses, HC número 171438, relatório do ministro Gilmar Mendes, de 17 de 8 de 2020. Apenas a título de exemplo, na mesma linha, a ministra Rosa Weber admitiu que a condição de acusado ou investigado impõe, em observância ao direito à não autoincriminação, a convolução da compulsoriedade do ato convocatório em facultatividade a ser exercida discricionariamente pelo indivíduo no interesse da sua defesa. 2 pontos. Na espécie e contato que o paciente não apenas está sendo investigado no âmbito da Operação Sangria, mas também figura no denunciado na APN 993/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, evidencia-se inequivocadamente a sua condição de acusado no contexto de investigações que apuram o desvio e má aplicação de verbas públicas federais no âmbito da execução das políticas de saúde para o enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19. Tais razões, no meu entender, impõem, em observância ao direito à não autoincriminação, a convolução da compulsoriedade do ato convocatório e facultatividade a ser exercida discricionariamente pelo paciente no interesse da sua defesa. A parênteses, STF, HC 202/940, relatora ministra Rosa Weber. Vale frisar que as ordens de habeas corpus acima mencionadas foram concedidas em situações idênticas à do peticionário. Isto é, por ter sido constatada a condição de investigado dos convocados a prestar depoimento perante aquela comissão parlamentar de inquérito. Por fim, importante transcrever os ensinamentos do ministro Celso de Mello a esse respeito. 2 pontos. Como se sabe, a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, a DPF 395/DF do ministro Gilmar Mendes, tem reafirmado de modo consistente os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação estatal ou persecução penal. Essa prerrogativa, na realidade, é plenamente oponível ao Estado, a qualquer dos seus poderes e aos seus respectivos agentes e órgãos. Desse modo, a recusa em responder ao interrogatório, seja ele policial ou judicial, ou ainda ao interrogatório perante uma comissão parlamentar de inquérito, e a falta de cooperação do investigado com as autoridades que o investigam, ou até mesmo que o processam, traduzem comportamentos que são inteiramente legitimados pelo princípio constitucional que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação. Com efeito, reconheço com apoio em precedente firmado pela Colenda, segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que a pessoa que se acha submetida ou que possa vir a sê-lo a procedimento de investigação penal ou de persecução criminal em juízo tem o direito de não comparecer ao auto do seu depoimento, ainda que regularmente para ele convocado. Cabe enfatizar por relevante que a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação impede o órgão competente, entre parênteses, a CPI, de impor ao investigado ou ao réu, quando for o caso, o dever de comparecimento para efeito de sua inquirição. Como se não bastasse, pertinente registrar que o peticionário já prestou todos os esclarecimentos devidos ao GAECO, de modo que a CPI, se é que já não possui conhecimento do que foi dito, possui pleno acesso ao referido depoimento, não havendo nada mais a ser declarado. Diante o exposto, e apresente para respeitosamente informar que o convocado Rafael Creato não comparecerá na sessão designada no próximo dia 7, perante a CPI presidida por Vossa Excelência, em respeito ao direito constitucional de não autoincriminação.
Outro sim requer sejam todas as comunicações enviadas, exclusivamente em nome dos advogados Haroldo Cardella e Rodolfo Nóbrega Luz, regularmente escritos na Seccional Paulista de Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente, sob o número 143, 118, 201, 118, sob pena de nulidade por meio dos endereços eletrônicos, papapá. Campinas, 1 de dezembro de 2022, Haroldo Cardella assina, Rodolfo, Bruna e Maria Emília Cardella Amaral. Diante desse ofício, a CPI conversou previamente, nós não abriremos mão de escutar e convocar novamente o senhor Rafael Creato. E antes de seguir ao segundo item, que seja a deliberação dos atos, eu vou passar a palavra a cada um dos membros da CPI para fazer suas considerações. Vereador Paulo Búfalo, por favor. Não quer seguir a ordem que normalmente seguimos? Não, tudo bem. Bom, senhor presidente, eu quero retomar um pouco aqui, nós vamos precisar contextualizar isso, né? De que quando nós iniciamos essa CPI, apontando aqui para o conjunto dos contratos, né? Nós tínhamos tomado conhecimento de forma consistente, depois, em particular, daquela operação do GAECO, de fatos gravados, registrados, de pedidos de propina que envolviam o então presidente da casa e o subsecretário da Câmara de Campinas, assessor direto, senhor Rafael Creato. Naquele momento, a casa avaliando tomou por bem aí então apresentar e constituir essa comissão parlamentar de inquérito sob sua presidência. Tomamos outras iniciativas, fomos ao Ministério Público, pedir acesso àquilo que o próprio Ministério Público já tinha juntado de informações, de oitivas e de materiais, né, no seu processo. E a partir de então nós começamos a atuar aqui, ouvindo as pessoas, né, envolvidas, o empresário denunciante, enfim, de tal forma que nós pudéssemos saber se a amplitude dessa situação era maior do que aquilo que já estava público, ou se nós tínhamos na mão só uma situação muito particular. Começamos as atividades, já ouvimos várias pessoas, muitos vieram aqui, negaram informações que foram passadas, outros vieram aqui, deram uma amplitude em algumas questões e que não nos ofereceram evidências, enfim. Mas em particular, a questão do senhor Rafael Creato, que foi gravado, os áudios foram publicizados, outros áudios já compõem um pouco o material dessa comissão parlamentar, porque veio do próprio Ministério Público. Então nós, de certa forma, já temos indícios fortes de que houve pedido de propina e que o senhor Rafael Creato estava partícipe disso. A ausência dele aqui, diante dessa situação, quase que nos força a formar uma opinião. Por outro lado, nós estamos numa
numa situação que nós precisamos garantir ampla defesa. Então, acho corretíssimo a deliberação de que nós não abriremos mão de ouvi-lo. E mudando, inclusive, a justificativa, né, para essa estratégia infeliz aí que ele e os seus advogados adotaram, nós queremos dar oportunidade dele nos trazer o contraditório, desmontar essas situações. A segunda questão que eu quero registrar, senhor presidente, é de que numa pesquisa rápida aqui, como o senhor Rafael Creato, ele já esteve em outros órgãos públicos, é um advogado, enfim, então uma pesquisa rápida sobre o seu currículo dá conta de algumas plataformas onde o senhor Rafael Creato aparece assim, falando do seu currículo, da sua formação. Me chamou a atenção, eu quero dizer para ele isso, para os seus advogados. Duas frases ali que ele postou lá, que ele gostou muito da frase, uma delas em particular, nos cai muito bem aqui e eu quero repeti-la, porque ele gostou e tomou como se fosse dele, está ali publicado. Trabalhe para ganhar dinheiro, mas sempre separe um tempo para cuidar daquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu quero repetir essa frase, pedir que ele vá lá no seu blog, enfim, e leia algumas vezes e reflita sobre essa situação, porque essa daqui, esse é o tempo, a oportunidade que você, a sua defesa, o senhor, a sua defesa, poderá ter para trazer elementos aqui que eventualmente desmonte a tese que está muito formada aqui a partir daquilo que já nos foi oferecido. Então esse é um procedimento político. O que o senhor vai dizer lá no Ministério Público, nas suas oitivas, tentando convencer o Ministério Público a formar a sua tese, não tem a ver com esse procedimento aqui, que é essencialmente político. E, portanto, o senhor pode até optar por essa defesa, que no meu ponto de vista, a omissão de vir a essa comissão é aquilo que eu considero uma estratégia infeliz. Mas essa comissão, volto a dizer, não pode abrir mão, como já foi dito pelo nosso presidente, e nós seremos contundentes no relatório final dessa CPI, ao formarmos a opinião e ao tempo que tivermos para tomar essa decisão. Portanto, é isso que eu teria a dizer, senhor presidente, e espero que possamos, na próxima convocatória, ouvir o senhor Rafael Creato aqui nessa comissão, nesse tempo que ele pode ser convidado a vir aqui, né? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Passa a vereadora Paula Miguel. Muitíssimo obrigada, senhor presidente. Eu quero começar, dizendo que eu estou muito preocupada com os rumos que essa CPI está tomando, Entendo que a gente tem feito um trabalho muito importante aqui na cidade de Campinas, a gente tem buscado a verdade, trazendo fatos, muita transparência para essa casa. Tenho a convicção que a CPI está cumprindo um papel histórico para a Câmara e também para a cidade de Campinas. A gente já começou a fazer isso, mas me preocupa como vem sendo conduzida e que pode colocar em risco a nossa missão aqui dentro dessa casa. Desde o começo dos trabalhos, afirmamos, eu e o vereador Paulo Búfalo, que a gente não poderia resumir as reuniões da CPI às reuniões ordinárias semanais, que a gente precisava
Porque essas reuniões, elas basicamente cuidam da burocracia, né? Apenas as partes burocráticas. E a gente alertou que se a gente fosse caminhar por esse caminho, ela poderia se apequenar. E que temos vistos é justamente esse caminho sendo trilhado. Começando pelo encaminhamento do depoimento, que se mostrou equivocado diversas vezes e acabando tirando a gente do foco principal dos investigados aqui, como por exemplo de semana passada. E quando, né, esboçamos uma guinada ao rumo adequado, né, que foi justamente a deliberação com relação à oitiva do senhor Creato, novamente nós fomos surpreendidos pelo óbvio, né? Então, a decisão já esperada do pivô desse escândalo, né, que é quem mais aparece nos áudios, não teve uma antecipação, muito menos uma intervenção adequada dessa comissão, que está sendo lenta, burocrática, que parece que jogou a toalha para o ano que vem, ao invés, né, de buscar de fato dar uma resposta para a população campineira, que é inclusive o que nós esperávamos, pelo menos eu esperava isso, né? Poderíamos, por exemplo, ter feito uma nova convocatória imediatamente quando a gente recebeu o documento de que ele não viria. A gente poderia ter se reunido de forma extraordinária, né? Estrategicamente, pensando para essa fase tão crucial da CPI, e um dos pontos altos do nosso trabalho. Falta iniciativa, sensibilidade e compreensão do papel histórico que cada um de nós assumiu aqui. Não sei se isso é tática ou pura morosidade, mas chegamos aqui num mood de recesso. E se for isso mesmo, vamos terminar com uma bela derrota. O ano que vem, para além de entrarmos em uma outra conjuntura política, teremos pouco tempo para, de fato, efetivar o nosso trabalho aqui dentro dessa casa, aqui na CPI. Além disso, espero que possamos reavaliar e corrigir o rumo em relação aos ritos e formalidades necessárias desta comissão. Temos que deixar de lado o voluntarismo, achar que temos legitimidade para ouvir testemunhas secretamente, sem ao menos um relato formal, de achar que a opinião pessoal representa ou expresse a opinião da CPI. Estar na posição de presidente, né, dá o dever de conduzir e mediar as expressões de cada um dos membros aqui, e não de se fazer o que se bem entende. Minha fala aqui não são ataques pessoais, nem um constrangimento público, é mais para me colocar à disposição, mais uma vez, como tenho feito desde sempre, para que a gente possa corrigir os rumos da CPI e também que a gente possa, juntamente, de modo criterioso e assertivo, de fato, fazer história na cidade de Campinas. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Paola. Passo ao vereador Major Jaime, nosso relator. Presidente, boa tarde. Boa tarde também a todos os membros da comissão, vereadora Paola, vereador Paulo Búfalo, vereador Cirilo, vereador Igor Diego, a todos que estão aqui, o público de casa. Lamentamos realmente o fato do senhor Rafael Creato não estar presente aqui. Ele já teve o seu depoimento no Ministério Público, para que o público saiba disso. Já teve um momento em que ele pôde colocar a versão dele, mas a versão dele que foi colocada está gravada em áudio, está gravada em vídeo, né? Nós aqui da comissão, acho que todos já puderam ver, que os elementos que ele traz lá não são elementos que colaboram com a nossa CPI. Se existe uma apuração criminal que vem sendo feita, essa apuração é pelo Ministério Público, mas nós aqui temos a autonomia e temos o dever também de fazer a investigação no ponto de vista administrativo e também político. Ele foi um servidor dessa casa e a conduta dele também envolve a conduta de um vereador. E por isso é importante a oitiva dele, é importante que ele venha, que ele fale, que ele explique o que aconteceu, enquanto ele ainda estava como funcionário da casa e sob o comando de um presidente, né, dessa casa. Nós somos seres que temos direitos e deveres, e nesse caso em particular,
o senhor Rafael Creato, através do seu advogado, né, só foi para o lado dos direitos, né, e esqueceu o dever dele, a partir do momento como cidadão e também como pessoa pública, que ele também é, né, de trazer aqui a verdade e colaborar com todos. Gostaria só de fazer uma observação. Vereadora Paola, me desculpe, mas não concordo com as suas observações. A senhora traz um texto preparado aqui e foi pensado, e infelizmente coloca todos aqui como se não estivéssemos fazendo o nosso trabalho. Eu não consegui entender qual é o objetivo com isso, de trazer esse tipo de informação. Nós nos reunimos, nós marcamos reunião, tem um presidente, nós já fizemos algumas situações aqui de discussão, e todos aqui foram ouvidos. Não teve ninguém aqui que não foi ouvido, que não pôde discutir, que não pôde falar. E traz de uma forma como se todos aqui estivessem simplesmente, me desculpe a palavra, mas passando pano. Me desculpe, eu tenho uma vida pública que não começou hoje, não começou nesse mandato. Eu tenho pelo menos aí uns 30 anos de carreira pública. E vim falar que a gente não está fazendo nada, que aqui a gente está com um monte de termos interessantes aí para quem quer escutar. Aqui não é palanque político. Me desculpe, porque eu já até mudei até o caminho do que eu ia falar. A senhora coloca um discurso político dentro de uma CPI que está buscando, sim, todo mundo aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Não tem nenhum vereador aqui melhor do que ninguém. Nenhum, nem o presidente, nem eu, nem a senhora, nenhum dos vereadores aqui são melhores. Nós estamos num conjunto de 7 vereadores para discutir e para chegar na verdade real, que é o que a gente está buscando. Agora, trazer essas informações como se a gente não estivesse fazendo nada, me desculpe. Eu acho que o caminho que a senhora trouxe não é relevante e não acrescenta em nada, né? Traz aqui para o nosso público, você que está em casa, saiba que aqui tem organização, aqui tem uma discussão séria e não é política. Aqui não é um local exatamente nessa CPI da gente fazer aqui o nosso palanque. A gente veio desprovido disso, buscando, na verdade, a verdade dos fatos como eles aconteceram. E várias pessoas foram chamadas aqui, um acrescentou mais, outro acrescentou menos. Agora falar que tem gente que foi irrelevante, até a discussão aqui, a gente até discute que toda hora a gente tem que votar quem a gente vai pedir para vir na CPI. Foi discutido entre todos aqui. Se fala tanto de democracia, essa abençoada democracia que defende a esquerda, na hora que não é da sua vontade, não vale nada. Desculpe, mas tem um presidente. E o presidente não sou eu, não é a senhora e não é nenhum dos outros vereadores. Cada um tem a sua função. Minha função é de relator. E eu vou fazer a minha função de relator. E espero que até o final não tenha crítica também até com relação à minha relatoria, que nem começou. Eu já fiz uma série de trabalhos e ao final é capaz de eu receber uma crítica. Já estou deixando registrado aqui. Porque o meu parecer ou o meu relatório foi contrário ao que a vereadora falava. Então, vereadora, me desculpe, né, e ter que fazer isso publicamente. Lamento. Vereador, infelizmente, né, é isso que tem como pediu questão de ordem, Paula? O regimento não vai virar permite, debate. O regimento permite pediu que quando eu seja citado, eu posso responder. Eu posso te citar o artigo do regimento que fala isso. A sua sequência não é você. Você quer questão de ordem, é isso? Se ter sido citada nominalmente, eu posso responder. Caso tem um presidente na mesa, vereadora. Caso a Vossa Excelência não conheça tem um presidente na mesa. Eu leio o regimento eu não dessa conheço casa. O regimento. Então, eu passo a palavra ao vereador Igor Diego. Se a senhora quiser falar depois, peça a questão de ordem, por favor. Senhor presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos, vereadora, os vereadores. Primeiramente, gostaria de dizer que, por algumas vezes, naturalmente, a gente discorda, né? Mas nós temos que, principalmente no meu primeiro mandato, reconhecer que nós estamos fazendo o nosso melhor, com compromisso, com seriedade, deixamos de lado outros compromissos para estar aqui sempre que necessário. Eu vejo o empenho do senhor presidente, da sua assessoria, sempre nos corredores, buscando fazer o melhor. E todos os vereadores aqui também. Discordamos sim, muitas vezes, e isso faz parte, né? Infelizmente não tivemos hoje a presença de quem a gente gostaria que estivesse aqui, mas eu também não vou fazer esse juízo agora, porque se a lei assim permite, e ele está usando a lei a seu favor, eu acho que está dentro da regra. O que cabe a nós é dar celeridade, que a gente possa
trazer as luzes. A minha opinião é que se pudéssemos, né, disponibilizar os arquivos que nós temos conhecimento, porque muitas vezes o conteúdo que nós estamos produzindo para o público de casa é esse tipo de conteúdo, que não soma muito no objetivo. Então a gente tenta trazer o máximo aqui. O Paulo Búfalo falou, nossa, até comentei com o vereador Cirilo, foi, né, muito bem. A gente tenta trazer o conteúdo que o Ministério Público passou para a gente, e seria interessante se a gente tivesse como divulgar, para a gente manter o foco da nossa CPI, né? Peço, presidente, se, né, tiver algum tipo de situação como essa que aconteceu, que a gente pare por 5 minutinhos, para que a gente não produza esse tipo de conteúdo de discussão. Nós aqui temos partidos, temos pensamentos, mas todo mundo aqui são pessoas do bem, são pessoas que eu gosto, pessoas que eu aprendi a respeitar, e nós vamos chegar assim numa decisão melhor possível, tá bom? Então eram essas minhas palavras. Obrigado. Obrigado, vereador Igor. Passo ao vereador Luiz Cirilo. Senhor presidente, quero inicialmente cumprimentá-lo pelos trabalhos com que Vossa Excelência vem conduzindo essa comissão parlamentar de inquérito. Não é fácil, haja vista que nós estamos em busca da verdade real, para que possamos oferecer no primeiro momento ao relator apresentar um documento justo que corresponda com a verdade, para que possamos, em ato contínuo, ter uma opinião da comissão, que isso seja levada também numa sequência ao plenário. O vereador Paulo Búfalo tem, ao longo, eu já sou vereador de 4º mandato, tive a oportunidade, o privilégio de conviver com o vereador Paulo Búfalo em outras legislaturas, e sua fala corresponde com aquilo que eu penso. Realmente a comissão tem que realmente se desdobrar sempre que puder para apresentar elementos para que possamos ao final fazer um julgamento justo. A vereadora Paola Miguel faz críticas duras à CPI, como se ela fosse um exemplo. Ela, na maioria das vezes que foi instalada as comissões, ela chegou atrasada. E tem um outro detalhe, salvo o melhor juízo que eu não tenha visto, sempre a sua palavra, a sua opinião, as suas sugestões sempre foram colocadas para que nós deliberássemos. E ela é uma vereadora até que sugere pouco. Ela não tem muitas sugestões. Ela veio realmente com um discurso pronto, um discurso de uma lauda e meia, frente e verso, fazendo crítica a todos nós. Talvez ela, fazendo uma autoanálise do seu trabalho na comissão, entenda que ela tenha feito pouco. Eu falo por mim, dentro daquilo que eu aceitei, após o sorteio, assumi um compromisso com a Câmara Municipal de fazer um trabalho investigativo, eu estou fazendo. Não faltei a nenhum ato, não me eximi e tenho procurado fazer questionamentos. Eu sou geralmente o terceiro que questiono os depoentes. Dentro daquilo que sobra, eu tenho feito questionamentos, entendo eu, oportunos. Mas criticar a CPI, já antevendo um final, preparando um discurso para daqui, tão logo termine o recesso, ela vá para a tribuna, ou vá para a imprensa, ou faça da maneira que ela quiser. Eu também não me preocupo muito com isso. Mas antevendo a sua fala hoje, até porque na reunião que antecedeu a abertura dos trabalhos, ela nem fez questionamento nenhum da maneira com que ela falou. Ela não fez crítica nenhuma à comissão. E agora ela fez duras críticas, mas talvez ela está fazendo uma autoanálise do seu trabalho, que segundo ela talvez não seja tão bom. Mas eu fico ainda na tese de que todos nós, sem exceção, inclusive ela, estamos fazendo aquilo que é possível.
A ausência do ex-servidor Rafael Creato traz um prejuízo? No primeiro momento, sim, mas penso eu que traz um prejuízo ainda mais a ele, que deixa de trazer a verdade que ele poderia contribuir na elucidação dos fatos. É aquele ditado: quem não deve não teme. Se realmente, mas porém, eu tenho essa veia da linha jurídica, eu sou advogado, não tem como desconectar disso. A sua estratégia com o seu defensor foi para que ele não comparecesse, o que no primeiro momento está dentro até de algo dentro da previsibilidade. Então, como Vossa Excelência já se posicionou, que pretende convocá-lo novamente, eu fico com a serenidade aguardando essa convocação, e aí o que ele vai, juntamente com a sua defesa técnica, deliberar, não compete a nós. Nós que temos que ter uma sequência de trabalhos para, ao final, dentro daquilo que foi apresentado na verdade processual que foi materializada nos autos, fazermos um juízo de valor e apresentar ao final um relatório. Por ora, o que nós temos de verdade quanto ao Rafael Creato são gravações dele próprio falando com o empresário que cuida da TV Câmara da cidade de Campinas. Então, por hora é isso. Fico aguardando então as deliberações para a semana seguinte, para que possamos dar continuidade ao trabalho. E mais uma vez reitero, presidente, o senhor tem sido muito democrático, ouvindo todos, permitindo que todos opinem, até demais até. Se tivesse outra pessoa sentada aí, eu não sei se teria tanta democracia como o senhor implanta nesse trabalho da CPI. Democracia demais às vezes não dá certo, e o senhor talvez esteja pagando um preço caro por ser tão democrático. Obrigado, vereador Luiz Cirilo. Eu não vou tolerar esse tipo de coisa, porque inclusive, das vezes que eu cheguei atrasada, a convocatória estava... Só vou terminar. Eu corroboro... Você não pode desligar meu microfone assim, a senhora está me interrompendo, eu sou o presidente. Eu solicitei Aguarde a sua voz, por favor, sua vez. Né, eu corroboro o senhor Luiz Cirilo e o senhor Major Jaime das suas narrativas. Evitei de contrapor a vereadora Paola, porque eu achava que não valia a pena. A gente sabe que desde os começos dos trabalhos aqui, de forma repetitiva, essa reação dela, que nos grupos ela fala nada, chega aqui, ela joga como se fosse a senhora detentora de todos os atos e responsabilidades da comissão, e que os outros não estão fazendo nenhum trabalho. Joga contra desde o início, cometeu irregularidades perante o Ministério Público. Eu não queria falar nada disso. E eu acho que a gente não tem que parar esse assunto por aqui, porque a comissão não é para isso. A gente tem que falar nos grupos, coisas que a senhora não faz, e, em vez de chegar aqui e querer pagar de senhora da ação. Que a gente tem que discutir estrategicamente em coletivo? A senhora fez uma crítica à comissão, afetando a todos os membros. Eles se defenderam das suas acusações, e eu não vou passar a palavra à senhora para continuar esse assunto. Senhor presidente, eu quero que a gente delibere. De me defender também, que isso inclusive está previsto no regimento. Sim, então, mas se Vossa Excelência não conhece o regimento quando assumiu, eu o conheço. Não, mas aqui não está sendo... A CPI é para falar de contratos, e aí nós estamos indo para o lado pessoal, para o lado ideológico, para o lado partidário. Nesse caso, o senhor presidente ignora o regimento dessa casa. Existe uma imaturidade muito grande, infelizmente, da sua parte. Do senhor. Entendi. Eu gostaria de colocar em votação a deliberação para a gente ter o segundo item da pauta, que é a convocação da próxima oitiva. Vereador Paulo Búfalo. Senhor presidente, pela ordem aqui, se Vossa Excelência quer deliberar esse segundo ponto, acho que nós podemos deliberar, mas me parece que o primeiro ponto ficou sem um fechamento.
seja um apontamento de qual será de fato. Nós falamos que não vamos abrir mão da convocatória do senhor Rafael Creato, mas precisamos decidir se nós não vamos apontar essa data nesse momento, né? Essa é uma questão. E outra questão, senhor presidente, que me parece que mesmo diante daquilo que foi falado, nós não podemos fechar isso sem ouvir necessariamente as pessoas, os membros da comissão e a vereadora, né? Então, nós podemos deliberar o segundo ponto, fazer o encaminhamento, mas me parece que tem que ter um fechamento do primeiro ponto, mesmo que nós precisemos apelar aqui um pouco para um certo bom senso do conjunto da... Desculpa, qual que é o primeiro ponto? Não, o primeiro ponto, senhor presidente, eu acho que todos nós aqui temos autonomia para fazermos as nossas leituras. Foram feitas, os vereadores comentaram, eu inclusive não falei depois da vereadora. Acho que nós precisamos encerrar aqui, seja com as opiniões, seja com os encaminhamentos do primeiro ponto. É isso. Agora, se nós não vamos debater isso, no mínimo nós precisamos fazer os encaminhamentos. Pela ordem, presidente. Concordo com o vereador Paulo Búfalo. Eu acho que essa questão do primeiro ponto, caso o senhor for dar abertura, deixa para o final, para as considerações finais, aí a vereadora se expõe, quem quiser mais se expor, mas vamos, eu acho, deliberar aqui, né, a data, se vai ou se não vai, e no final o senhor decide, tá bom? Obrigado. Item 2, então, foi uma discussão prévia entre nós aqui, chamar para a próxima semana o senhor Dário DJ, famoso DJ, que é funcionário da casa e que detém aí todo o acompanhamento do processo. Não lembro o ano que ele entrou na Câmara, mas ele presenciou tudo que foi falado aqui durante a CPI. Então tem essa proposta, não sei se tem proposta de mais alguém de convocar para a semana que vem. Então, esse item 1, encerramento do item 1, o Igor falou de deixar para as considerações finais, é isso? Não, presidente, pela ordem. Eu acho que a gente delibera o item 1, a minha sugestão, delibera o item 2, e caso o senhor for abrir a palavra, que é um dos requerimentos verbais do vereador, deixa para o final, se o senhor assim o desejar. Então, o item 1 é a reconvocação do CREATO, certo? É reconvocação em data que nós vamos definir de forma a seguir os trabalhos da comissão, de forma tática para os trabalhos da comissão. Qual seria a sua sugestão? Não, a sugestão é o seguinte: eu voto favorável a essa questão de que nós vamos, não abrimos mão de convocá-lo, mas a data nós não apontaremos nesse momento. É isso que nós queremos. Senhor presidente, a gente fez uma consulta só para conhecimento do senhor, para auxiliá-lo. Dia 1º de fevereiro cai numa quarta-feira. Caso o senhor queira apontar uma data, já é uma hipótese, tá bom? Fica aberto então sem data, ou para mandar já o ofício, a data. Dia 1º dia 1º, quarta-feira, é o primeiro dia que retornamos aos trabalhos. Vereadora Paola. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer aos nobres colegas por terem consultado, quais seriam as datas. Eu acredito que a gente precisa de fato já fazer esse apontamento, a reconvocação do Rafael Creato para primeiro dia do retorno dessa CPI. Então, minha sugestão é que a gente o reconvoque para o dia 1º de fevereiro de 2023. Se a gente for manter as reuniões nas quartas-feiras, nos mesmos horários, que é uma coisa que a gente ainda não discutiu. Obrigado, vereadora Paola. Vereador Major Jaime, Cirilo.
Presidente, no mesmo entendimento, né, como já havíamos conversado, ele tem muitas coisas a esclarecer e deve ser reconvocado. Não, ainda sem a data, sem colocar a data, mas ele deve retornar à convocação do senhor Creato. Vereador Luiz Cirilo. Senhor presidente, eu acho que eu acompanho o vereador Igor no que ele se propôs a encontrar uma data no início dos trabalhos pós-recesso, que seria dia 1º, e no mesmo sentido, acompanhando a vereadora Paola Miguel, já convocá-lo já para o dia 1º de fevereiro. O Igor, ok. Então vamos votar dia 1º de fevereiro, mantido 13 horas, mesmo horário? Eu concordo. Vereadora Paola. De acordo. Major. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Igor. Favorável, presidente. Então, 6 votos favoráveis, dia 1º de fevereiro, às 13 horas, nova convocação para o senhor Rafael Creato. E o item 2, deliberação para a próxima oitiva, na próxima semana, quarta-feira, 14 horas, talvez. O senhor DJ. DJ, 14 horas. Paulo. O nome do DJ é Dario de Barros Carvalho. Dia 1º de Barros Carvalho. Ótimo. Tá. 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 Aqui. Senhor Dário de Barros Carvalho. Então vamos votar quarta-feira que vem às 14. Só a data ou... Próxima quarta às 14, senhor Dário. Tá certo. Então as duas questões. Então voto Dario. Favorável. Vereadora Paola. Sou favorável à convocação do senhor Dario para a próxima quarta-feira às 14 horas. Ok. Vereador Major. Favorável, presidente. Próxima quarta às 14. Dario. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Ok, por unanimidade, então, senhor Dario de Barros Carvalho, próxima quarta às 14 horas. Então, encerrando a nossa reunião de hoje, eu agradeço a presença de todos. Nós vamos ter as considerações. E os colegas querem fazer algumas considerações finais. Por favor. Bom, eu posso iniciar aqui. Bom, primeiro, assim, tirando do nosso campo algumas das preocupações, né? Bom, primeiro, em relação a essa questão que o relator, né, o vereador Jaime apresentou, vereador, nessa questão é muito comum que as comissões, né, elas tenham o dispositivo do relatório paralelo, né? Então, tranquilo se nós não tivermos aqui o conjunto de unanimidades em torno dos nossos relatórios, porque, volto a dizer, né, sendo esse um instrumento político, ele pode ter visões muito diferenciadas, né? E quero dizer que as oportunidades aqui que nós tivemos de termos comissões na casa que tiveram relatórios paralelos, inclusive, foram comissões que contribuíram muito, assim, né, para a cidade e para aquilo que estavam apurando. Então, a gente tem essa tranquilidade, porque contrariados nós seremos mesmo, né? A segunda questão é de que, assim, eu compreendo o aspecto da celeridade, né? Porque da agilidade que essa comissão é cobrada, porque e isso eu acho que a fala da vereadora traduz um pouco esse sentimento da cidade,
porque nós começamos com um objeto muito preciso e depois nós somos obrigados a abrir um leque de escutas, de investigações, enfim, de juntada de documentos que nos permitisse abrir a partir daquilo que foi nos dito e chegar e começar a buscar o caminho que nós queríamos. Então, eu acho que todos nós aqui temos uma cobrança por essa celeridade que nós recebemos de fora, né? Então, acho que as críticas assim trazidas é um pouco o sentimento que a vereadora traz para essa comissão a partir da sua base, a partir daquilo que ela acumula na casa e representa na casa, né? Então, tratar dessa maneira. E por último, né, eu quero refutar essa questão de irregularidade cometida pela vereadora. Não há irregularidade. Nós tivemos uma audiência com o Ministério Público, foi nos dado, inclusive, a informação que foi passada, não foi informação documentada, inclusive foi ali naquela conversa, na primeira conversa nossa, e isso não me parece aqui que tem qualquer irregularidade cometida pela vereadora em apontar uma situação que poderia, até porque nós não temos, vou colocar aqui poderia, até porque nós não temos ainda acesso ao conjunto das informações, que poderia vislumbrar em outros campos, inclusive de investigação dessa CPI. Então, quero refutar essa questão das irregularidades e dizer que continuo aí à disposição. Só uma coisa, eu confesso também que tenho muita dificuldade com a coisa de grupo de WhatsApp, viu? Eu já, por exemplo, sou membro da Comissão de Constituição e Legalidade, saí umas 2 vezes da comissão e voltei porque virou umas discussões ali, e era muita informação, né? Nunca teve isso. Que nós precisamos efetivá-las aqui, né? Então, é isso. Vereadora Paola. Bom, primeiro eu quero dizer que o único citado nominalmente, né, no texto, que sim, estava escrito previamente, é porque a gente sabia o que aconteceria nessa CPI, que a gente teve acesso na sexta-feira, foi o vereador Paulo Búfalo. Então, sou membro também dessa CPI e disse, inclusive, o papel histórico que a gente cumpre. Não tenho problemas com críticas, e a crítica que o vereador Cirilo fez sobre o atraso, inclusive, foi num dia que a convocatória estava para as 14 horas. Então, não tenho problema com as críticas a serem feitas, mas é isso que eu estou falando, né? Não tenho problema com isso. Discordar, concordar, a gente faz, inclusive, publicamente. Espaço de WhatsApp não é deliberativo, e nenhuma das coisas que eu trouxe aqui, inclusive, é a primeira vez que estou fazendo. Sobre o fato da reunião secreta, já havia feito. Sobre ser contrária à convocatória, já havia feito. Sobre o fato da gente não ter feito uma reunião extraordinária, assim que a gente recebeu a recusa do Rafael Creato, também já havia feito, para todos os membros aqui. Agora, esperar que eu vou utilizar o grupo de WhatsApp, não espaço presencial, para a gente discutir estrategicamente, isso eu nunca me propus a fazer. Então, eu acho que os vereadores aqui estão pegando muito por um lado, alguns vereadores estão pegando por um lado que não é exatamente isso, mas a gente precisa tomar cuidado, porque não somente eu, mas todos nós, todos os vereadores dessa casa estão sendo cobrados por essa serenidade com relação à CPI. Não sou apenas eu, não é apenas os vereadores membros aqui, não são os membros, inclusive, dessa casa, outras pessoas da cidade de Campinas. Então,
Discordo, sim, sempre fiz isso publicamente, e a partir do momento que a gente tenha um espaço de discussão, de tática, como a gente teve apenas 2 vezes, né, para além do público, que foi hoje e numa sessão passada, que eu não vou me recordar a data, me desculpa, senhor presidente, por não recordar a data, foi a única vez que a gente discutiu sobre isso. Todas as outras críticas eu já havia feito, inclusive nesse plenário estão gravadas. A única coisa é que elas estão aglutinadas num texto dessa vez. Muitíssimo obrigada, senhor presidente. Muitíssimo obrigada, o vereador Paulo Búfalo. E nenhuma irregularidade, como foi dito, aconteceu justamente porque naquela conversa no Ministério Público a gente não assinou nenhum documento, não teve nenhum pedido de não... Que as informações não saíssem de lá. Então, quando a gente fala de irregularidade, né, diferente de Vossa Excelência, que eu tento seguir muito bem à risca o regimento que a gente tem aqui, não foi o que eu cometi. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Paola. Alguém mais? Vereador? Não? Presidente, só finalizando, né, as considerações finais. Já sabia de um relatório paralelo que seria feito ao final da CPI, já tinha essa ideia que poderia acontecer. Eu só falo o seguinte, né? Eu aprendi na minha vida como militar que elogio a gente faz em público e a correção a gente faz em particular. E em quantas vezes aqui a gente tentou discutir para que compusesse e chegasse num consenso, a gente não vai ter a maioria nem a unanimidade em alguns assuntos, e aqui ficou muito claro, mas a discussão ela tem que acontecer. Então é nesse sentido aqui que eu acredito que todos estão sendo cobrados. Acho que não deve ter algum mais ou menos, e a minha responsabilidade como relator é até maior do que alguns aqui, né? A gente vai pegar a opinião de todos, vamos juntar o pensamento, né, possível de todos nesse relatório, mas um dos principais que tem a obrigação de ter esse cuidado com a informação sou eu. Então, quando faz um comentário da forma que foi feito, presidente e todos os demais aqui, não espere que a gente fique aplaudindo ou baixando a cabeça e concordando. Exatamente o contrário. Todos aqui estão se esforçando e eu parabenizo o presidente, mais a assessoria dele, pelo trabalho que vem sendo feito, incansável de trazer elementos, informações, de buscar um monte de subsídios para que a gente possa fazer uma boa CPI. Agradeço e uma boa tarde a todos. Alguém mais? Presidente, no mesmo sentido, quero cumprimentá-lo pelos trabalhos. A vereadora Paola só teceu um comentário citando meu nome. Eu, no momento algum, fiz crítica ao horário que ela chegou, saiu. Eu tenho mais o que fazer, não é minha prerrogativa cuidar dos horários da vereadora. Eu apenas reconstituí naquele dia que tanto prega alguma coisa, naquele dia ela chegou em determinado horário diferente do combinado, mas isso, mais uma vez, sem qualquer crítica, foi um comentário no contexto da minha fala, tá bem? Nada pessoal contra a vereadora também. Vereador Igor. Senhor presidente, agradecer, muito obrigado, me coloco à disposição sempre que necessário. Vamos em frente, tá bom? Vai dar tudo certo aí. E então, só para contextualizar a fala do vereador Paulo Búfalo, houve sim irregularidade de duas formas. Primeiro, que nós saímos da reunião e tivemos uma conversa entre os membros da comissão, e a ação dela foi o contrário do que nós combinamos. Segundo, que o que ela falou para a imprensa não tem nada a ver com o que foi passado dentro da sala para nós. Então, eu não gostaria de entrar nesse assunto, e eu pediria aos membros da comissão que, ao invés de chegar na reunião aqui e falar as coisas que tem que fazer ou deixar de fazer, que falem nos grupos e que tomem atitude, não fiquem esperando do presidente que faça tudo e que tenha uma bola de cristal para entender o que passa na cabeça de cada um. Senhor presidente, o grupo de WhatsApp não é deliberativo. Se a gente tiver um espaço para conversar, eu farei como faço todas as vezes, como eu fiz ontem, inclusive, com Vossa Excelência. Obrigado. Peço desculpas ao público pelo papelão que a comissão tem passado por essas falas
sem motivo algum, mas eu agradeço e até a próxima sessão. Muito obrigado. Oi. Esta, então, foi mais uma reunião da CPI. Lembrando que, se você quiser rever tudo que foi discutido nesta tarde, é só entrar no Facebook ou YouTube da TV Câmara Campinas. E nada de mudar de canal, viu? Porque daqui a pouquinho, olha só, às 4h30 da tarde, a gente volta com a nossa programação ao vivo, porque aí tem a reunião da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, a Constileg. Vai se reunir, então, às 4h30 para discutir e votar projetos. E hoje, quarta-feira, também é dia de reunião ordinária. A partir das 6 horas, então, RO da Câmara de Campinas. Vários projetos estão na pauta do dia e você acompanha toda a discussão e votação aqui na TV Câmara Campinas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e audiência. E a gente se vê aqui na telinha. Tchau! TV Câmara Campinas.